Muito obrigado, queridas Albuzettes! Galera do All Blue! Que arco do caralho de Naruto! Puta merda! Produção? Produção pegou fofinho, galera. Essa luta entre Sasuke e Itachi foi o ápice de Naruto pra mim até o momento. Acho que era um momento que todos esperavam pro final. Kishimoto já coloca o negócio na metade do mangá, porque ele tem motivos pra isso. Toda a revelação do passado dos Uchiha por parte de Madara, vulgo Tobi, né? Velho, foi muito foda. Um autor que se preocupa com a trama na sua história. Ele não só se preocupa com lutas e batalhas e demonstrações de poder e quebra-pau. Capítulos e capítulos de trama sendo revelada, mistério envolto. Do caralho esse capítulo, esse arco. Muito foda. E vamos analisar tudo completinho e organizado aqui. Peço para vocês irem no site da PLG para comprar os figuras mais baratos do Brasil. Mas agora vamos ao review. Rimou, né? Sasuke versus Itachi. O arco começa direto ao ponto, ao confronto dos dois irmãos, aquele confronto prometido, né? A batalha começa com o que parecia ser um alto nível de taijutsu entre os dois. O Sasuke conseguindo ludibriar o seu irmão com genjutsus também, etc. E uma hora ele encurrala o irmão dele e pergunta quem é ele para o irmão. Por que essa pergunta de Sasuke? Porque Itachi tinha falado que se Sasuke despertar o Mangekyo Sharingan, ele seria o terceiro a usar tal habilidade. Quem seria o outro além de Itachi e Sasuke? Uchiha Madara, né, galera? A gente sabe que esse filho da puta tá vivo usando a identidade secreta de Tobi. Um dos fundadores de Konoha e que usou, segundo Itachi, o Mangekyo Sharingan para controlar um monstro de 9 caudas que atacou Konoha há 16 anos. Itachi também revela que o Mangekyo Sharingan vai deixando a pessoa progressivamente cega. Itachi ainda diz que Madara é o fundador da Akatsuki e o seu mentor. É muita informação pra gente assim. No caso, pra o Sasuke, a gente já estava sabendo de algumas coisas dessas, etc. E aí a gente descobre que Itachi também estava usando genjutsu na luta. Enquanto essa conversa está acontecendo, enquanto ele está sendo com a espada do Sasuke transpassada pelo seu corpo, ele estava num genjutsu. A luta inteira não passava disso até agora e ambos estavam um olhando para o outro através dos seus sharingans, usando essas técnicas todas, exercendo genjutsus, etc. Muito foda. O Itachi finalmente ativa o seu Mangekyo Sharingan, ele só estava com Sharingan normal até então, e revela que a única maneira de parar a cegueira é tomando os olhos do outro usuário do Sharingan. Foi assim que Madara fez com o irmão mais novo dele, e foi por essa razão que ele deixou Sasuke vivo e que instigou ele para ficar forte. Diga aí que irmão, filha da puta, o foda é que eu sempre senti que tinha algo a mais nessa maldade toda do Itachi, que é revelada pra gente posteriormente no arco. Não foi bem como eu pensei, eu achei que ele tinha um objetivo muito mais altruísta, mas Kishimoto foi cru. É o mundo ninja, é a politicagem, bem foda como a resolução que o Kishimoto nos apresenta. E vale ressaltar que essa luta toda está sendo observada pelo Zetsu da Akatsuki. Ele está escondido no teto e ele fica tipo que narrando e conversando com as suas metades. Muito do caralho. Essa parte toda, né, desse alto genjutsu por parte do Itachi envolveu uma das técnicas do Mangekyo Sharingan chamada Tsukuyomi. E agora a gente vai para a segunda delas, uma das técnicas mais fodas do Mangekyo Sharingan, chamada Amaterasu. Essa etapa do Amaterasu é visualmente incrível na luta, os traços do Kishimoto, lembrando bastante aquelas pinturas japonesas clássicas, misturada com seu traço mais delicado no desenho dos personagens, muito do caralho. O Itachi, ele ainda tenta, através de genjutsu, tirar os olhos de Sasuke, com Kagebushins, etc. Claro, a gente sabe que é genjutsu posteriormente, o Sasuke estava ali, naquela armadilha toda, e é revelado, né, pra gente depois, que todos esses genjutsus aí faziam parte de um outro genjutsu poderosíssimo, que é o Tsukuyomi, e Sasuke os supera do caralho. E o Itachi parte então pro Amaterasu, as chamas negras que tudo queimam.
Ambos combatem com jutsu de fogo, né, soprando aquelas bolas de fogo e levam a luta para o teto. Eles estavam numa sala e vão parar no teto. O Sasuke tem mais vantagem que o Itachi com o seu jutsu de fogo. A gente vê, caralho, olha como o Sasuke tá forte, né, velho? Ele conseguindo se impor com o jutsu de fogo contra o seu irmão Itachi, que é perigosíssimo. E aí o Itachi usa o Amaterasu no seu próprio fogo, que queima o fogo de Sasuke na hora. O fogo bate no Sasuke, que estava ativado no nível 2 do seu selo. Quando Itachi vai pegar os seus olhos, ele vê que é uma casca vazia ali, né, e que Sasuke escapou para a sala, lá para o andar de baixo novamente. O Sasuke usa um jutsu de fogo novamente, mas ao invés de uma bola de fogo, ele usa dragões de fogo para irem até o céu. Né? O Itachi, ele consegue desviar desses dragões de fogo, mas o seu braço é queimado por um deles. E aí começa a chover e Sasuke diz que essa é a sua nova técnica impossível de ser desviada. Lembrando que Zetsu está narrando isso tudo, descrevendo as técnicas todas de maneira bastante misteriosa. E o Sasuke ativa finalmente a técnica Kirin dele, que é o seguinte: os dragões de fogo de antes, eles não tinham como objetivo atingir o Itachi apenas. Eles foram até o céu, mexeram com a temperatura ao ponto de provocar uma tempestade em que Sasuke faz com que os raios convirjam para o seu ataque. É um Chidori colossal, velho, muito do caralho. Ele atinge Itachi com o Kirin, que parece ter morrido, mas não, velho, o cara sobrevive e revela ainda uma terceira técnica do Mangekyo Sharingan, o Susanoo. Nessa etapa da luta, o Sasuke já tava sem chakra, e ele, claro, pô, meu irmão também tá sem chakra, lê do engano. O Itachi invoca o Susanoo, uma invocação de fogo gigante que manuseia a espada Totsuka, é uma espada seladora. E então, devido à sua falta de chakra, cobras gigantes aparecem do corpo de Sasuke, uma delas contendo Orochimaru em sua boca. Sasuke perdeu tanto chakra que não consegue mais selar o cara, velho. Lembrando que o Orochimaru foi absorvido pelo Sasuke no 10º arco de Naruto, que a gente revisou e tá aqui no ícone de informações, belezinha? Itachi, ele faz o Susanoo golpear o Orochimaru com a Totsuka e o sela para sempre do corpo de Sasuke, faz o Orochimaru desaparecer. O Sasuke ainda tenta atacar Itachi com kunais, etc, shurikens, mas com o Susanoo ativado, ele tem a proteção do espelho Yata, que reflete qualquer ataque. O cara é invencível, é uma máquina de combate. Esse Itachi foda, o Susanoo vai desaparecendo, Itachi vai caminhando em direção ao Sasuke. Ele toca na testa do irmão com os 2 dedos e fala: "Me desculpe, não haverá uma próxima vez." Referência quando ele dizia que ia treinar o irmão mais tarde, etc. E Itachi cai no chão morto. Caralho. Zetsu se questiona se Itachi lutou a sério, já que ele tomou ataques que ele desviaria facilmente, e até se questiona se ele já não estava ferido antes da luta. Sasuke sorri, né, comprime o objetivo e tomba vitorioso ao lado do irmão mais velho, enquanto o Amaterasu tá queimando tudo, bem poético, né, as chamas negras lá, enquanto tá rolando essa decisão da batalha dos irmãos. Enquanto isso, o esquadrão de Naruto ainda lutava com Tobi, Madara, né? Shino tem um destaque foda, eu que reclamei, acho que no arco número 10, né? Porra, cadê o destaque do Shino? A Hinata teve um destaque com o Byakugan, o Kiba com a sua técnica de farejar, mas aí vem o Shino. A missão ainda não tinha acabado, então eu me precipitei. E o Shino tem um destaque muito foda em meio a essa missão aqui, com os seus insetos. E é muito legal por parte do Kishimoto ele brincar com o personagem de tal maneira, né, dele querer ser notado, etc. Enfim, ele querer se destacar justamente porque ninguém nota ele, inclusive a gente. Enfim, Zetsu chega lá do lado de Tobi e fala que Sasuke venceu Itachi. Todo mundo fica chocado, é muito interessante a gente ver as reações de Sakura, de Naruto. E antes de Tobi e Zetsu irem embora, Kakashi nota o Sharingan do vilão Tobi. Hinata usa o Byakugan e localiza as chamas negras. Todos vão pra lá, mas não antes que Tobi e Zetsu acharem o corpo de Sasuke e Itachi e levam ambos os corpos. O grupo de Naruto chega lá, mas pra frustração de Naruto, tarde demais. E aí, pessoal, é o momento da verdade sobre Itachi e o clã Uchiha. E essa parte
pra mim, foi a melhor desse arco. Revelações, mistério, a trama sendo bem trabalhada pelo autor Kishimoto. Sasuke acorda num quarto, grande e escuro, Tobi aparece nas sombras e diz que vai contar a verdade sobre Itachi. Ele começa a tirar a máscara dele e revela ser Madara e mostra o seu Sharingan. Sasuke começa a chorar sangue e o Amaterasu é ativado. Caralho, como assim, velho? Tobi, ele se livra da técnica, eu fiquei, puta, como é que ele conseguiu se livrar de uma técnica que consome tudo? O cara é muito forte, o Tobi, o Madara. E diz que Itachi fez isso pra matá-lo e pra proteger Sasuke. Itachi transferiu o Amaterasu para o Sasuke. Puta merda. Tobi Madara diz que ele vai contar que tudo que Itachi fez foi pra proteger a vila e Sasuke. A Vila da Folha, Konoha. Mas para isso fazer sentido, precisa voltar bem mais no tempo, nos tempos da fundação da Vila da Folha. E aí que a gente tem toda a intriga entre os Uchiha e os Senju. E é muito foda o Kishimoto falando da própria mitologia da obra aí, né, da fundação da Folha. Naquele tempo, havia vários e vários clãs, os Uchiha eram um dos mais fortes, etc. Eles rivalizavam com o clã Senju. Madara era o líder do clã Uchiha. Ele era foi escolhido devido ao seu poderoso chakra, ao seu eterno Mangekyo, que é o Sharingan, que foi adquirido através dos olhos do irmão. O Itachi fala isso pro Sasuke em meio à luta deles. Mas o Madara, por sua parte, diz ao Sasuke que o irmão dele permitiu para o clã Uchiha ter uma hegemonia. Então não foi que tipo Madara roubou os olhos do irmão porque ele era filha da puta, não. Foi o irmão que permitiu, o clã quis assim. Isso o Madara tá dizendo, né? E bem foda. E claro, né, como eles eram os mais fortes, eles estavam sempre em confronto, claro. Os países comprando o clã dos Uchiha, outro país comprava o clã dos Senju, e aí Madara lutava constantemente contra o líder dos Senju, né, o Hashirama. Mas enfim, para obter a paz, Hashirama Senju, ele é o líder, né, dos Senju, ele ofereceu uma oferta de paz aos Uchiha, e eles fundaram Konoha juntos. Mais uma vez, tenho que elogiar o Kishimoto, quanto ele é incrível trabalhando a própria trama desse jeito. O Madara, ele ficou furioso, porque Hashirama foi eleito o primeiro Hokage, como a gente bem sabe, ele é o primeiro mesmo. E ele acreditava que os Uchiha, Madara acreditava que os Uchiha seriam deixados de lado, mas os Uchiha não, velho, nada a ver, estavam cegos pela paz, né? Madara abandonou Konoha então e usou o Mangekyo Sharingan para controlar o monstro de 9 caudas e batalhou contra Hashirama, que venceu, como Hashirama era forte. A geografia do lugar, do palco da batalha entre eles mudou e ficou conhecido como o Vale do Fim, o mesmo lugar que Naruto luta com Sasuke ao final do 5º arco de Naruto, também analisado aqui pelo All Blue, completinho e organizado, tá tudo aí, pessoal. No final, todos, o Hashirama, né, e os Senju e os Uchiha acreditaram que Madara tinha morrido ao final da batalha. E aos poucos o clã Uchiha foi perdendo seu poder, perdendo, etc. Enquanto o clã Senju foi ficando cada vez mais forte na Vila da Folha. Tudo que Madara avisou ao clã dele estava se tornando verdade. Até que houve um incidente com o monstro das 9 caudas há 16 anos, né? E Hashirama, acreditando ter sido algum Uchiha manipulando um monstro, segregou o clã dos portadores do Sharingan, os Uchiha, e os deixaram isolados em uma área específica. Vale notar também que o Itachi disse que foi o Madara, mas o Madara disse não fui eu, o monstro surgiu lá, culparam os Uchiha e isolaram o povo. Bem foda isso. E nos é revelada então a missão de Itachi. O que é que Itachi precisava fazer, dada toda essa dualidade, toda essa rivalidade entre os Uchiha e os Senju, que comandavam a Vila da Folha. Itachi foi ordenado pelos anciões de Konoha e Danzou, filhos da puta, principalmente esse Danzou, não gosto desse cara. E o Itachi foi ordenado a aniquilar o clã Uchiha, pois eles poderiam estar planejando um golpe de estado contra Konoha. Itachi, né, cresceu em meio à guerra e ele abominava aquilo tudo. Tudo que ele mais queria era paz para Konoha, a vila que ele tanto amava. Esse boato de que os Uchiha estavam planejando um golpe se confirmou. E, enfim, a missão dada tem que ser missão cumprida. O Itachi tinha que aniquilar todo o seu clã. Imagina
Imaginem vocês o que se passava na cabeça desse menino. Porque algumas pessoas podem até dizer: ah não, como assim ele escolheu matar todo mundo? Deveria haver outro jeito. Não, não haveria outro jeito. Ou ele matava... O que é que você faria? Ou ele mataria o clã dele, que é a escolha que ele fez, garantindo a paz de Konoha. Ou ele não, lavo minhas mãos, não quero nem saber disso aí. E a guerra aconteceria e sabe-se lá o que aconteceria com Konoha, né, pessoal? Imagina o que estava se passando na cabeça dele, mais uma vez eu pergunto. Coincidentemente, Tobi Madara foi tentar destruir Konoha, os Uchiha, etc. E encontrou Itachi, que fez um trato: me ajuda a limpar o clã dos Uchiha, eu te ajudo, mas não toca no resto de Konoha. E aí beleza, parece meio sem lógica, mas como Madara queria se livrar do clã dele, topou, né? Sasuke fica desconfiado de Madara e diz: não, velho, eu acho que foi tu que controlou o monstro de 9 caudas em todas as ocasiões. E Madara nega, e diz que Itachi falou isso para que Sasuke não confiasse nele, né? Que o Sasuke não confiasse em Madara. Tobi ainda conta que Itachi fez Danzo prometer não encostar em Sasuke, nenhum dos anciões, senão ele revelaria toda a verdade para Konoha. E Sasuke, vendo essas revelações para ele sobre seu irmão, que na verdade ele não era um filho da puta, ele se liga, ele começa a se lembrar de coisa. O último movimento que o irmão fez com os dedos na testa não era para retirar os seus olhos, e sim, era um toque na testa. Claro, ele transferiu os poderes para o irmão, mas era aquele toque que ele sempre fazia como um gesto de carinho para o seu irmão. Há várias cenas que o Sasuke vai se lembrando que contém esse tipo de toque, e o Sasuke tem lembranças nunca antes vistas pra gente, que ele diz que estavam trancadas em seu coração. Ele perseguiu o irmão no dia do incidente que Itachi mata todo o clã Uchiha com Madara. Ele joga kunais, uma delas até acerta, a bandana do seu irmão cai, e Itachi pega a bandana, coloca de volta e olha pro seu irmão chorando, velho. Caralho, muito pesado mesmo. A gente tá numa cena agora na praia, o Itachi, o Sasuke olhando para o horizonte, e ele rebatiza o seu time de Hebi, Cobra, para Taka, Gavião. E diz que o seu novo objetivo agora é a completa destruição de Konoha. Porra, Sasuke do caralho! Meu irmão! Eu fiquei muito puto quando o Sasuke decide fazer isso, porque, velho, ok que a vila foi filha da puta com o irmão dele, com todo o clã, só que foram os anciões, caralho! Se vinga dele, daqueles velhos filha da puta, mata Danzo, porra! Mas, velho, a vila inteira, tem muita gente inocente ali, velho. Vai totalmente contra o que o irmão dele pregava, o que o irmão dele acreditava. Então, porra, Sasuke, segue a caralha da lógica. Ele tá totalmente manipulado pelo Uchiha Madara nesse caso. Mas enfim, pessoal, vamos codificar aí a mensagem que Jiraiya deixou no Fukazaku. Bom, galera, o esquadrão de Naruto volta pra Vila da Folha, falha na missão. A missão deles tinha como objetivo encontrar o Sasuke, capturar o Sasuke, e eles não conseguem. Nem o Itachi, né, pra falar a verdade, eles queriam encontrar o Itachi no começo disso tudo e não conseguem nenhum nem outro. O Naruto começa a se lembrar da conversa que ele teve com o Itachi, etc, e ele é chamado pela Hokage, Tsunade. Ele vai pra lá, e é revelado que Jiraiya morreu na Vila da Chuva pelas mãos de Pain. É bem foda, Naruto fica devastado, ele nem quer acreditar na hora naquela informação, ele culpa Tsunade de ter deixado ele sozinho e sai da sala. Ela chama o pessoal especializado em decodificar a mensagem para resolver o quebra-cabeça deixado nas costas de Fukazaku. É bem interessante a gente notar também que tem uma hora que ela sai da sala e começa a chorar. A Tsunade não é fria, ela tem que ter uma postura firme diante do pessoal da Folha, mas ela sozinha desaba. O Jiraiya, um amigo dela de infância. É bem foda isso, velho. Naruto não encontra forças nem nas palavras de Iruka. E eu acho muito lindo o Iruka sempre presente na vida do Naruto quando ele tá nessas passagens pela Vila da Folha. Shikamaru então é que tenta resolver a situação. Ele leva Naruto pro hospital para ver Kurenai grávida. Kurenai, que era a esposa de Asuma, né? E fala que ele, Shikamaru, um dia será mestre daquela criança. E veja só, Naruto, um dia todos os mestres não estarão mais presentes. E os alunos de hoje serão os mestres de amanhã. Naruto se anima com esse comentário. Você vai ser um mestre um dia, cara. Não espere que os seus mestres estejam aqui sempre. E aí ele diz: vamos, Naruto, tu tem trabalho pra fazer. Do caralho, que ele resgata esse espírito do Naruto. Naruto então começa a decodificar a mensagem e vê que o 9, na verdade, é uma katakana,
que ele estava ligado durante as viagens com o Jiraiya, né? Ele passou 3 anos treinando com o Sannin, e ele se liga que aquilo é uma katakana, que ele escreve bem, aquele jeitão de médico de escrever do Jiraiya. E os demais decodificadores pensam que os outros números são páginas do livro do Jiraiya. Eles decodificam a mensagem que diz: o verdadeiro não está lá. Fukazako ainda convida Naruto a treinar e aprender o Senjutsu. Porra, é Naruto no modo Sennin, que foda isso. E vai ser o 4º treinamento do Naruto já. Isso é muito importante pro personagem e pra obra. A gente vê que o Kishimoto nos dá a mensagem de o esforço leva ao resultado. A gente vê o Naruto ficando mais forte, não é porque ele tira poder do cu, é porque ele treina, isso é do caralho. Ele já treinou o Rasengan com o Jiraiya durante uma semaninha, treinou 3 anos com o Jiraiya também, mas um treinamento bem mais amplo, 2 anos e meio, né? E também treinou forma e elemento com o Kakashi, aquela vibe de cortar a cachoeira, etc. Que deve ter durado uma semaninha também. Uma vez no Monte Myoboku, Fukazako explica sobre chakra para Naruto mais uma vez. Ele fala que o poder do chakra, né, vem do corpo e do espírito, mas ele ainda revela que para conseguir entrar no modo Sennin, Naruto precisa dominar um novo tipo de poder, que é o chakra vindo da natureza. Então, um terceiro elemento que vai se misturar no corpo dele, do caralho demais, velho. E aí a gente tem a conclusão desse arco, que já se encaminha para o próximo. E essa conclusão de arco, pessoal, é somente o envolvimento do confronto do grupo Taka contra o Jinchuriki de 8 caudas, o Killer Bee. No final do arco, o Sasuke decide não tomar os olhos de Itachi para ter o Mangekyo Sharingan eterno e diz que vai restaurar o seu clã à sua maneira. O seu grupo Taka se une a Akatsuki. É bem foda. Que a gente vê que a gente teve baixas, né, na Akatsuki, Sasori, Deidara, Hidan, Kakuzu. Chega mais 4 e se junta ao time. Foda. Mais 4, né, o grupo Taka completo. O Sasuke, o Suigetsu, etc. O Tobi revela que a Akatsuki já possui 7 dos 9 monstros. Caralho, que revelação. Eu fiquei, pô, já? E aí ele diz pra Taka ir encontrar o Jinchuriki de 8 caudas, Killer Bee. E a Akatsuki vai encontrar a Naruto, que é o de 9 caudas. Porra, que clímax! O time Taka encontra Killer Bee no final de tudo e ele detona Jugo. Ele revela ser um lutador de 8 espadas. Eu achei meio brega esse estilo de luta com as espadas nas juntas, eu não curti muito isso não. Suigetsu e Sasuke enfrentam eles com dificuldade e conseguem lutar com ele de igual para igual. Ele vê que eles oferecem um desafio e decide ativar o monstro de 8 caudas, mas notem que ele luta contra Sasuke e Suigetsu de igual para igual, de boa, ou seja, Killer Bee monstro. E acaba o arco aí quando ele vai ativar o monstro de 8 caudas nele mesmo. Pessoal, o arco foi foda, foi cheio de mistérios. A luta entre Sasuke e Itachi foi incrível. Sasuke descobrindo a verdade sobre seu irmão foi foda, pesado. A formação do grupo Taka, quer dizer, o rebatizamento, né? A Akatsuki está cada vez mais próxima ao seu objetivo de juntar os 9 monstros de caudas, e enfim. Próximo capítulo, se liguem, vai do capítulo 413 ao 453. Vamos revisar tudo. Já passou da metade na revisão de arco de Naruto, tudo completinho e organizado. Tu não vê isso em mais lugar nenhum! Só aqui no Oblu, galera! Vão aqui no ícone de informações, conferir os arcos anteriores. Dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante para a evolução do canal. E se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se que ainda vai vir muito mais Naruto e analisaremos Boruto também. Até a próxima!